E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje, excepcionalmente, eu não vou estar gravando o capítulo do nosso lar, mas eu vim aqui a falar sobre um assunto polêmico. Na semana passada eu tive fazendo essa palestra lá no Centro Espírita Égrio e Comito, e muita gente veio conversar comigo a respeito, dar sua opinião, gostaram muito da palestra e eu acho bacana eu gravar esse vídeo para a gente estar divulgando. E assim, a gente vai tratar de uma parte que a gente vive, é o comportamento social. Ele está no nosso meio, está na nossa família, está nos nossos amigos, né? E que eu vou deixar bem claro que eu não estou aqui para mudar a opinião de ninguém, tá? Eu vou explicar a visão espírita sobre esse tema, tá bom? Então, eu vou pedir, agora que vocês vão começar a ouvir sobre esse tema, que vocês se desarmem de todo preconceito, porque é um assunto espinhoso, é um assunto que lida muito com o preconceito, e eu estou aqui para dar a visão espírita, tá bom? Por isso que eu não estou aqui para mudar a opinião de ninguém. Se você não pertence ao espiritismo, se você não é espírita, quer dizer, o espiritismo não é religião, tá bom? O espiritismo são regras que, como você deve conduzir o seu dia a dia na sua vida. Pelo menos eu não considero o espiritismo como religião. Mas, se você é de outras religiões, tá? Se vocês são de outras religiões, eu peço que vocês se desarmem de todo o preconceito que vocês já têm a respeito disso. O tema é homossexualidade na visão espírita, tá bom? Então eu vou iniciar aqui, logo de cara, com uma pergunta que vai ser utilizada em toda essa palestra agora, tá bom? Como todo espírita deve acreditar que quando nós reencarnamos, as nossas reencarnações sucessivas, nós, quando encarnamos, a gente traz todas as características morais e espirituais da convivência que nós tivemos até então em todas as nossas encarnações, né? Vocês acreditam nisso, tá bom? Quer dizer, teoricamente, todos nós temos que acreditar nisso, porque já está no livro dos Espíritos que o Espírito sempre evolui, ele nunca retorna, ele nunca regride moral e espiritualmente. Então, nós trazemos todas as características morais e espirituais e vivenciadas até o momento, tá bom? Muito bem. Então, vocês vão perceber, gente, que eu fiz várias pesquisas, eu vi e ouvi várias palestras, inclusive peguei materiais de outras palestrantes, fui atrás também de material de toda a obra espírita que fala a respeito da homossexualidade, tá bom? E aí eu vou falar para vocês, tem muito material, tá? Tem muito material. Eu vou citar uns 2, 3 textos aqui, mas tem muito material que dá para vocês estarem buscando a respeito, tá bom? Vamos lá. Eu vou iniciar com 3 perguntas do Livro dos Espíritos que nós temos. Pergunta número 200, tá bom? Tem sexos os espíritos?
Aqui, gente, ele está falando de órgãos sexuais mesmo, de útero, de pênis, de vagina. Aqui eu vou falar abertamente, eu espero que vocês estejam preparados para eu falar abertamente sobre isso, porque como é um tema de tabu, gente, a gente tem que estar falando sobre isso. Não tem como mudar essa linguagem, tá? Muito bem. Tem sexo os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem do organismo. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, gente, vamos lembrar bem, do que está escrito aqui, ó. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na semelhança dos sentimentos. Tá vendo? Ele não está falando nada de masculino e feminino aqui, tá bom? Deixar bem claro isso daí. Então, por exemplo, eu sempre gosto nas aulas que nós temos, ou seja no estudo do Evangelho, ou seja no estudo do Livro dos Espíritos, ou em algum estudo que a gente desenvolve, Assim, hoje eu sou um cara que adoro matemática. Então eu sou da área de exatas. Mas tem gente que abomina matemática. Não se dá, quer dizer, não é que abomina. Não gosta porque não consegue entender a matemática. Ah, a pessoa é burra. Não é burra. Ela não tem tendência para isso. Agora, pede para eu, por exemplo, começar a estudar ciências sociais, que é da área de humanas. Eu não vou entender, eu não vou querer questionar, não vou querer discutir isso daí. Porque eu não tenho a faixa de entendimento para isso. Ou seja, minha evolução não chegou a esse ponto. Então, um dia, o Fran vai ter que ser de humanas. Você entendeu? Um dia, o fulano que hoje é de humanas vai ter que ser de exatas. Vocês estão entendendo? Por quê? Nós temos que conhecer tudo para a gente conseguir evoluir em todos os aspectos. Então, se eu fosse homem, eu nunca vou entrar na faixa de entendimento de uma mulher, do que é ser uma mulher. Entendeu? Por isso que eu tenho que ser os dois sexos. É evidente. É evidente que eu tenho que ser os dois sexos. Eu, particularmente, eu até gosto de brincar com isso. Eu jamais vou querer ser mulher, porque mulher é muito pior que homem, Pior que eu digo no sentido das provas. A mulher menstrua todo mês, a mulher é que engravida, a mulher é que tem o amor maternal, o amor, nada se compara ao amor maternal. Não que os pais não amem seus filhos, mas o amor maternal, daquela que gera o feto, o nenê, nada se compara. Nada se compara. Entendeu? Além de todos os outros problemas que as mulheres enfrentam, a jornada dupla de trabalho, seja em casa e no trabalho. Ela é um sexo mais fraco e que muitas vezes o homem coage ela na força física, entendeu? Então tudo isso é uma coisa que faz uma diferença brutal entre o homem e a mulher. Então, se eu hoje o frango, eu adoro ser homem, porque para mim é muito mais cômodo, entendeu? Do que ser mulher. Mas um dia eu vou precisar ser mulher para entender, para entrar, para crescer moral e espiritualmente. Tá bom? Concordem ou não, a opinião é do Fran, tá bom? Muito bem. Dito isso, então, a pergunta número 200. Pra vocês terem uma ideia, vamos lá. Você fala assim, mas o homem não é privilegiado. Por que que Jesus veio como homem na nossa terra?
mais de 2000 anos atrás? Porque nós vivemos num mundo patriarcal. Se Jesus não reencarnasse como um homem, se ele viesse como mulher, ele não teria essa obra cristã que nós temos hoje, porque ele não daria uma atenção, porque ele seria mulher. Se hoje em dia a mulher ainda é desprezada em alguns países, que dirá há mais de 2000 anos atrás, né? Você pega o Velho Testamento, está lá, mulher, seja submissa ao homem. É um absurdo isso daí, entendeu? Mas é o que tinha para a época, tá bom? É o que tinha para a época, né? Então, nós vivemos num mundo patriarcal. Até hoje, graças a Deus, nós já evoluímos muito do que há 2000 anos atrás, tá bom? Mas ainda existe muito machismo, sim, nós vivemos num mundo patriarcal ainda, em que o homem se sobressai sobre a mulher, tá bom? Muito bem. Número 201. Pergunta 201 do Livro dos Espíritos. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Bom, nós temos que lembrar, vamos lembrar das pinturas, os afrescos, né? Quando tem os anjos pintados, né? As pinturas que nós vemos dos anjos, pode perceber, eles são assexuados, eles não têm sexo, eles não têm órgão genital. Órgão genital, gente, é aqui para nós, para quem está no segundo plano de evolução espiritual, que é esse planeta que nós estamos, de provas e expiações. Então, homem e mulher existe aqui. Aí, você vai perguntar assim, mas toda a obra de André Luiz tem em Nosso Lar? Os espíritos são homem e mulher. Sim, lógico. Por quê? Nosso lar está a um passo de distância aqui da Terra. Então, evidentemente, que nosso lar, quando você desencarna e é encaminhado para o nosso lar, ou para colônias parecidas com o nosso lar, tem que ser como se fossem os habitantes da Terra. Quando a gente desencarna, gente, nós desencarnamos como a nossa última encarnação. O nosso perispírito vai ser representado por um homem ou por uma mulher. Se o Fran desencarnar hoje, pode ter certeza que se você encontrar comigo lá na espiritualidade, vai ser o Fran homem. Por quê? Nós estamos encostadinho da Terra, gente. O planeta Terra é homem e mulher. Ainda na nossa concepção, só existe o homem e só existe a mulher. Bom, continuando. Questão 202. Quando errante, gente, não é no sentido de estar errado, é quando a gente desencarna, tá bom? Então vamos lá. Quando o espírito desencarna, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então aqui ele pergunta, depois que o espírito desencarna, quando ele for encarnar, ele vai preferir um corpo de homem ou de mulher? Depende das provas em que haja de passar. Aí que você vai, né, estudar se você vai ser homem ou se você vai ser mulher. Existe todo um planejamento, para quem é espírita sabe disso, que quando a gente vai encarnar, existe todo um planejamento para que a gente não falhe nessa reencarnação, né? Então, inclusive, se você vai encarnar no corpo de homem ou no corpo de uma mulher, tá bom? Aí vem uns estrupícios, vamos dizer assim, que fala assim, mas esse espírito abusou muito da sua sexualidade em outras encarnações, ele foi muito promíscuo e Deus está punindo ele de ser homossexual. Gente, aonde que Deus... Bom, primeiro, eu odeio
falar que Deus é punitivo. Deus não pune, gente. Deus é amor. Deus é amor eterno. Deus é misericórdia eterna. Deus é tudo menos punitivo, gente. É um absurdo outras religiões dizerem isso daí, porque é muito pesado esse termo. Eu gosto de falar erro. Nós erramos. Pecado é outro termo que eu não gosto. Pecado é um termo pesado. Você entendeu? Punir. Deus é amor. Como é que Deus pode punir alguém, gente? Como é que Deus pode punir? Está errado isso. Evidentemente que todos os erros que nós iremos cometer, nós iremos ter que acertar isso daí. Né? Com certeza nós iremos ter outro termo que o pessoal usa, o banco da divina providência. Nós estamos devendo, tem que pagar. Também é muito pesado. Ó, nós somos espíritos eternos. Não tem o porquê de Deus ter pressa para cobrar essa nossa dívida. Entendeu? Esse Deus punitivo que vocês falam, que tantas religiões dizem por aí, não existe, gente. Volto a falar, Deus é amor e Deus é misericórdia. Jesus veio para isso daí. A missão de Jesus foi o quê? Tudo que falava no Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, você entendeu? Jesus veio para contradizer isso daí, para dizer que Jesus é amor, e se alguém lhe bater na face direita, que você oferecesse a esquerda. Né? Então, Jesus encarnou no nosso meio para que o planeta Terra desse um salto moral. Tanto é que sua obra até hoje é conhecida aí, mais de 2000 anos, e vai ser conhecida eternamente. Né? Muito bem. Gente, agora já uma outra parte. Eu saí das 3 perguntas do Livro dos Espíritos. E vamos lembrar a TV Tupi, a extinta TV Tupi, na década de 1970, tinha um programa chamado Pinga Fogo. E Chico Xavier foi 2 vezes nesse programa. Tá? E esse programa foi recorde de audiência para a época da TV Tupi. E existe até no YouTube esse material, quem quiser ver lá, Chico Xavier Pinga Fogo. Quem já assistiu o filme Chico Xavier, esse filme Chico Xavier se passa enquanto é o programa Pinga Fogo, né? Muito bem. Então, perguntaram para Chico o que ele dizia na década de 1970, gente. O que Chico Xavier falava do homossexualismo. E a resposta dele foi curta e simples, ó. Ele fala algumas coisas e depois ele fala assim: tanto como acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, os héteros, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. Chico Xavier, na década de 1970. Ele não apontou o dedo para ninguém. Ele falou que são dignos de nosso maior respeito. Ou seja, nós estamos em pé de igualdade. Se nós somos heterossexuais, se nós somos homossexuais, trans, bi, não interessa. Nós estamos todos juntos no mesmo patamar. Tá? Por isso que eu falei que vocês precisam se desvencilhar de todo e qualquer preconceito agora durante esse vídeo, tá bom? Durante essa pequena palestrinha que eu estou dando. Muito bem. Agora nós vamos voltar mais ainda. A gente falou na década de 1970. Primeiro, nós falamos do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, né? 1857. Tá bom? Aí, nós fomos para a década de 1970. Agora nós vamos voltar lá atrás na Revista Espírita de 1866, um pouco depois que tinham lançado
o Livro dos Espíritos. É um trecho um pouco grande que eu vou pontuar, vou tentar pontuar para explicar tudo o que eles estão querendo dizer aqui. Muito bem. O espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias e se dobra às necessidades e aos cuidados que lhe impõe esse mesmo organismo. Essa influência não se apaga imediatamente depois da destruição do envoltório material, do mesmo modo que não se perdem instantaneamente os gostos e os hábitos terrestres. Vamos lá. Então, aqui logo de cara ele já fala, vamos lá. Que o espírito, sofrendo toda a influência do seu organismo, então vamos supor, ele é homem, né? O seu caráter, na hora que ele desencarna, ele não vai se mudar, né? Por quê? Ele está habituado a ser homem, tá bom? Essa influência não se apaga imediatamente depois da destruição, ou seja, logo que você morre, quando o seu corpo de carne é destruído, toda a influência que você tem como homem, o seu perispírito, o seu espírito, vai continuar como homem. Porque são as características que você está trazendo dessa última encarnação. Muito bem. Do mesmo modo que não se perdem instantaneamente os gostos e os hábitos terrestres. Ou seja, nós vamos continuar com todas as características de um homem. Tá bom? Ou mulher, né, gente? Quando eu falo homem, entendam mulher também. Depois, pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências num mesmo sexo, o que faz que, durante muito tempo, ele possa conservar no estado do espírito o caráter de homem ou de mulher do qual a marca permaneceu nele. Então aqui, a partir daqui, assim eu vou, toda a minha tese vai ser baseado nesses próximos parágrafos aqui. Lógico que eu estou desenvolvendo todo o tema desde o começo para finalizar, tá bom? Então, depois pode ocorrer que o espírito percorra uma série de existências do mesmo sexo. É o que normalmente acontece. A gente vai indo, várias encarnações, ou só como homem, ou só como uma mulher, né? E a gente vai pegando essa coisa enraigada, vai ficando no nosso âmago durante várias encarnações, tá bom? Durante muito tempo ele possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher do qual a marca permaneceu nele. O que é essa marca? De várias encarnações, tá bom? Mudando de sexo, poderá, pois, sob essa impressão e em sua nova encarnação, conservar os gostos, as tendências e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim, se explicam certas características aparentes que se notam em certos homens e em certas mulheres. Vamos lá. Agora aqui, é o start, hein? Tá bom? Aqui é o start para a gente matar a pau. Mudando de sexo, ou seja, se a gente escolhe reencarnar, se a gente está como homem, escolhe reencarnar como mulher, pois, sob essa impressão, em sua nova encarnação, conservar os gostos e as tendências e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas características aparentes que se notam em certos homens e em certas mulheres. O que são essas características aparentes em certos homens e em certas mulheres? É a homossexualidade. Só que você mudou de sexo. Agora, vamos para
Vamos lá. Essas características, gente, né, que ele quer dizer aqui no final. Assim se explicam certas características aparentes que se notam em certos homens e certas mulheres. É a homossexualidade, tá bom? Muito bem. Por que ocorre isso? Então vamos lá. Senta que lá vem história, né? Vamos supor, gente, que a pessoa, o espírito, teve, vamos imaginar pouco, tá? 20 reencarnações. A gente sabe que a gente reencarna muito mais, né? Para conseguir uma certa perfeição, para conseguir abandonar o egoísmo, né? Então a gente reencarna muito. Vamos dizer, hoje, né? Hoje, a nossa média de vida é 70 a 80 anos, né? E vamos dizer que a gente demore aí de 20 a 30 anos para encarnar. Tem uns que demoram menos, tem uns que demoram mais. A gente recebe muitos casos no centro espírita de gente que ficou dezenas, décadas, até séculos para reencarnar, tá? Devido a provas e expiações que foram extremamente pesadas e ele não conseguiu cumprir com tudo aquilo. Então vamos assim, vamos colocar 100 anos entre uma encarnação e outra. Você vive na Terra encarnado 80 anos e demora para reencarnar mais 20 anos. Então, entre uma encarnação e outra, vamos considerar 100 anos para ser uma conta redonda. Poderia ser 120, 150, 200, vamos dizer 100 anos, tá bom? Muito bem. Vamos dizer que você viveu 20 encarnações como homem. 20 vezes 100, 2.000 anos. 2.000 anos. Muito bem. Agora, vamos se colocar, vamos fechar os olhos. Você é homem, você é mulher, você homossexual. Vamos fechar o olho e vamos nos concentrar no seguinte. Nós tivemos 2.000 anos somente com um sexo. Aí, de repente, as provas pelas quais você irá passar muda você de sexo. Então, eu vou dar o exemplo meu, que eu sou homem, tá bom? Eu estou vivendo há 2.000 anos como homem. Aí, de repente, eu me transformo numa mulher. Tudo essa carga de 2.000 anos que eu estou como homem, eu estou trazendo. Trazendo comigo, tal. Então, todas as concepções, todas as minhas características, tudo. A maneira como eu faço sexo, está como homem. Tá certo? 2.000 anos. Aí você encarna num corpo de mulher, gente. Tá bom? Então, toda aquela concepção de sexo que você tem é completamente oposto daquele corpo que você tem hoje. Então, o homem tem o pênis e tem a relação sexual, introduzindo o órgão na mulher. Tá certo? E a mulher, por sua vez, não tem o pênis, tem a vagina, e ela recebe, né, o homem dentro de seu corpo. Então veja bem, o cara vai ficar 2.000 anos, o espírito está 2.000 anos, tendo relação sexual com o pênis. E de repente ele tem uma vagina. Vai ser o oposto daquilo que ele tem. Tá? Vocês imaginam a cabeça desse espírito? Como é que está? Você imagina o conflito que existe dentro desse espírito com relação a isso? Mesma coisa as mulheres, gente. As mulheres vêm 2.000 anos como mulher. Ou seja, tem a vagina, tem útero, tem todo o aparelho reprodutor feminino, que durante a relação sexual você recebe, né, o que o homem tem, que é o pênis. Então, você é introduzida pelo pênis. De repente,
você, ao invés da vagina, você tem o pênis. E você vai ter que atuar totalmente contrário do que é a relação sexual propriamente dita para você. Vocês entendem que você tem 2000 anos, e isso é pouco, gente. Eu fiz uma conta rapidinho. 2000 anos é pouco. Porque nós reencarnamos muito mais vezes no mesmo sexo do que 20. Mas eu fiz uma conta baixa. E 2000 anos é pouco, gente. Por quê? Primeiro, nós somos espíritos eternos. Então 2000 anos, nem um grão de areia é, porque perante a eternidade, não tem como dizer algum tipo de mencionar ano. Né? A medida de anos existe aqui pra gente. Mas a eternidade, né? Então não tem como medir. Né? Então, 2000 anos, gente. A gente está num sexo só. De repente você vai fazer completamente o oposto daquilo que você vem fazendo há 2000 anos. Vocês entendem que o seu cérebro vai virar um 8? Você vai entrar em bug, né, que eles falam? Você vai bugar, seu cérebro vai bugar, seu cérebro vai falar assim, pô, mas a hora que você vê a sua... Aí agora vai entrar. A hora que você vê a sua situação social, o que é você perante a sociedade? Se você for homem, você vai ter a relação sexual como homem e ter pênis. Se você for mulher, você vai ter relação sexual à vagina e gerar um filho. Vocês estão entendendo que isso cria um conflito enorme dentro desse espírito da pessoa, nessa mudança do sexo, brusca. E isso é necessário? Brusco. Né? Essa sexualidade. Muito bem. Isso então, gente, vem... aí já derruba toda e qualquer teoria de que andar com um homossexual vai transformar você em homossexual. Entendeu? Enfim, sabe essas teorias malucas que existem aí? Que as companhias vão fazer com que ele se transforme em homossexual? Que qualquer campanha no sentido da gente aceitar a homossexualidade vai transformar o cara num homossexual? De maneira nenhuma. Isso aí vem com o nosso nascimento, a hora que a gente reencarna. Vem nas nossas características morais. Então, gente, é completamente normal. Tudo que eu estou falando é para demonstrar para vocês que o homossexual, seja o gay, seja a lésbica, seja trans, é absolutamente normal, porque é uma transição do espírito, minha gente. É uma transição que esse espírito passa. Nada mais além disso. Tá? Isso, olha como vamos chegar lá em outro ponto. E isso está tão intrínseco, está tanto no âmago, tanto no imo espiritual de cada um, que alguns não aceitam de maneira nenhuma e até fazem a cirurgia de mudança de sexo. De tão incrustado que está nessa pessoa, nesse espírito. Então, gente, você ser homossexual, seja gay, seja lésbica, seja trans, seja aquele que faz a cirurgia de mudança de sexo, é natural. Vocês estão entendendo que é natural? Porque é um conflito muito grande. E é uma pena alguns que não se aceitam. A gente já ficou sabendo de casos de suicídios de pessoas que eram homossexuais e como eles não se encaixavam na sociedade, né? Como eles não se encaixavam no que a sociedade impunha, acabava se suicidando.
Você pai, você mãe, não se culpem nunca que você educou errado. De maneira nenhuma. O espírito vem com aquilo. Nasce com o espírito. Vocês têm que entender isso daí. Nunca, jamais, alguém educou mal para a pessoa ser homossexual. Vocês entenderam que isso vem incrustado no âmago, no imo do espírito? E que essa transformação num outro sexo faz com que ele tenha todo esse problema de encaixar-se na sociedade, e é um conflito terrível, e ele é homossexual. Mas que fique bem claro que isso é uma faixa, é uma época transitória. Tá? Tudo isso é transição de um sexo para outro, né? Mas, gente, primeiro, não é culpa de ninguém. Segundo, não é pecado. Não existe pecado, gente. Ah, você está falhando em sua prova. Não está falhando, gente. É natural, vem com o espírito. É uma mudança de sexo drástica, tá? Não sejamos preconceituosos. Olha, vou mais longe. Por que o homossexualismo é tão preconceituoso? Assim, o pessoal tem preconceito. Por quê? Sei lá, 90 a 95% da população é heterossexual. Então, o homossexualismo é criticado. Entendeu? Existe um preconceito com relação a isso. Agora, vamos dizer que a nossa sociedade fosse homossexual em 90 a 95%. Os heterossexuais seriam aqueles que iriam ser recriminados. Né? Nós temos que se pôr no lugar deles, minha gente. Nós temos que se pôr no lugar deles. Tá bom? Então, é isso, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Não existe pecado, não existe mau caratismo. Ó, vou mais longe. Eu já vi muitos casos, mas muito, eu diria que a maioria dos homossexuais, seja gays, lésbicas, trans, tem muito mais amor e carinho pelos pais do que os héteros. Porque os héteros, muita gente abandona os pais na velhice, vira as costas para os pais na velhice, na hora em que o pai mais precisa do filho, o filho ou a filha viram as costas para eles. Tá bom? E a gente vê muito amor e carinho dos homossexuais para com seus pais. Certo? Até isso também existe também como regra que vocês têm que entender isso daí e, se possível, estar aceitando. Como eu disse, eu não estou aqui para mudar a opinião de ninguém. Isso aqui é uma explanação de todo o material que eu encontrei na literatura espírita. E tem mais coisa, viu? Tem mais coisa. No livro Sexo e Destino, de André Luiz, tem mais coisas sobre o homossexualismo que eu vou acabar não prolongando, tá bom? Mas tem mais material para a gente estar estudando sobre isso, viu? Ah, não, aqui, ó. Capítulo 9. Acabei de falar, tá aqui, ó. Capítulo 9 do livro Sexo e Destino. Tendo Neves é um espírito, né? Tendo Neves formulado consulta sobre os homossexuais, Félix demonstrou que inúmeros espíritos reencarnam em condições inversivas, ou seja, ele é homem e encarna como mulher, ou é mulher e encarna como homem. Seja no domínio de lides expiatórias ou em obediência a tarefas específicas. Lembra que nós falamos lá que depende das provas e expiações porque você tem que passar, qual sexo que você vai encarnar? Que exigem duras disciplinas por parte daqueles que as solicitam ou que as aceitam. Referiu ainda que homens e mulheres podem nascer homossexuais ou intersexos, como são suscetíveis de retornar o veículo físico na condição de mutilados ou inibidos em certos campos de manifestação, aditando que a alma reencarna nessa ou naquela circunstância
para melhorar e aperfeiçoar-se, e nunca sob a destinação do mal. Tá vendo? Então, quando você muda de sexo, né, você está vindo para evoluir. E essa passagem de homossexualismo é sempre no sentido de evolução, nunca para o sentido do mal. Está aqui, é literatura espírita, gente. O que nos constrange a reconhecer que os delitos, sejam quais sejam, em quaisquer posições, correm por nossa conta. À vista disso, destacou que nos fóruns da justiça divina, em todos os distritos da espiritualidade superior, as personalidades humanas, taxadas por anormais, são consideradas tão carecentes de proteção quanto as outras, que desfrutam a existência garantida pelas regalias da normalidade. Ou seja, como os homossexuais são considerados anormais, então que ele vai ser julgado, que eu também acho errada essa palavra, né? Os pesos e medidas utilizados para os homossexuais vão ser os mesmos pesos e medidas usados para os heterossexuais. Ou vocês imaginam, gente, que um homossexual que vive um relacionamento homossexual, que ama o seu parceiro ou sua parceira com amor, com carinho, que é fiel a esse parceiro ou a essa parceira, é pior do que um heterossexual que comete promiscuidade e traz sua esposa ou traz seu esposo? E aí? O que vocês me falam disso? E nós sabemos que existe muito disso. Aliás, existe muito mais isso daí no mundo heterossexual, a traição, né? Então, até para isso está aqui na espiritualidade, ele deixa bem claro que tudo vai ser pesado da mesma maneira, de maneira igualitária. À vista disso, destacou que nos fóruns da justiça divina, em todos os distritos da espiritualidade superior, as personalidades humanas taxadas por anormais são consideradas tão carecentes de proteção quanto as outras, que desfrutam a existência garantida pelas regalias da normalidade. Porque se você é hétero, você sempre vai ter regalia, né? Segundo a opinião dos homens, observando-se que as faltas cometidas pelas pessoas do psiquismo julgado anormal são examinadas do mesmo critério aplicado às culpas de pessoas tidas por normais, notando-se ainda que, em muitos casos, os desatinos das pessoas supostas normais são consideravelmente agravados por menos justificáveis perante acomodações e primazias que usufruem no clima estável da maioria. Ou seja, o heterossexual tá tudo bem você trair, sacanear, fazer orgia, ser promíscuo, tá tudo bem, tá tudo normal. Só que o homossexual, por transar com do mesmo sexo, ele é promíscuo, então é fácil você apontar o dedo para a promiscuidade dele e não apontar para a sua, né? Sentar no próprio rabo, né? Muito mais fácil a gente culpar o outro e a gente se livrar do nosso, né? Sentar no próprio rabo, esconder o rabo e só indicar o rabo dos outros. É muito fácil isso daí. E a ligeira pergunta é que arrisquei sobre preceitos e preconceitos vigentes na Terra, no que tange ao assunto, Félix ponderou. Félix é um espírito, né? Respeitoso que os homens não podem efetivamente alterar de chofre as leis morais em que se regem, sob a pena de precipitar a humanidade na dissolução, entendendo-se que os espíritos ainda ignorantes ou animalizados, por enquanto em maioria no seio de todas as nações terrestres, estão invariavelmente decididos a usurpar liberalidades prematuras para converter os valores sublimes do amor em criminalidade e devassidão. Olha lá. Acrescentou, no entanto, que no mundo por vindouro, os irmãos reencarnados, tanto em condições normais, heterossexuais, quando em condições julgadas anormais, homossexuais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana,
reparando-se as injustiças assacadas há séculos contra aqueles que renascem sofrendo particularidades em suas características. Tá vendo? Tá matando a pau aqui. Porquanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem a existência física. Quando não fazem deles criaturas hipócritas, com necessidade de mentir incessantemente para viver sob o sol, que a bondade divina acendeu em benefício de todos. Vocês estão vendo? Hipocrisia dos heterossexuais, apontar o dedo para aqueles homossexuais. Tá bom? Gente, volto a falar. Eles dizem que no Velho Testamento, o Velho Testamento, ele fala sobre afeminados. Afeminados. Que os afeminados devem ser descriminalizados. Devem ser criminalizados, né? Então, logo de cara, as religiões falam que afeminados, né? Como é encarado hoje, então que o homossexualismo tem que ser criminalizado. Só que a Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Nós temos que entender que a Bíblia foi escrita em pelo menos 3 idiomas: hebraico, aramaico, grego. O grego antigamente era o inglês que é hoje, né? O grego era a língua mais falada no mundo todo. Hoje é o inglês, né? O inglês que é mais fácil de se comunicar, né? Não é a língua mais falada, né? Porque tem o mandarim, tem outras línguas lá pelo número de habitantes que existe na China, na Índia, enfim, né? Então, mas a maneira de você se comunicar mais hoje em dia no mundo todo é o inglês. Naquela época era o grego. Então, gente, afeminados há 2000 anos atrás, sabe o que era? Eram aqueles que se negavam a ir para a guerra. Eram os covardes. Então, afeminados tinha um outro sentido. Então, há 2000 anos atrás, quando foi escrita a Bíblia, eles queriam dizer que afeminados, né, eram aqueles que não iam para a guerra, porque se acovardavam. Então não é esse sentido hoje que nós temos que afeminados são homossexuais. Como várias palavras ou sumiram ou mudaram seu sentido, né? Por exemplo, um exemplo básico, medíocre. Medíocre, quando lançou, né, o termo medíocre era para pessoa mediana. Medíocre, medíocre. Eram as pessoas medianas. Hoje o medíocre é uma pessoa que falha, é uma pessoa ruim de serviço, né? Aquele cara é medíocre no que faz, quer dizer, ele é ruim no que faz. E não é. Lá na especificação lá atrás, é que ele era médio. Não era bom o suficiente, era médio. Tá bom? Então, gente, é isso. Mais uma vez, eu vou insistir muito, eu não estou aqui para que vocês mudem de opinião, mas que vocês tentem se desvencilhar de todos esses preconceitos que vocês tenham e entendam que a homossexualidade não é doença, gente. É uma coisa natural. É uma coisa que está intrínseca. Entendeu? Está intrínseca no espírito. Não é pecado, não é anormal. É uma coisa absolutamente normal e natural. Tá bom? Espero que eu tenha me feito entender. Quem quiser conversar mais a respeito, tirar alguma dúvida, anotem aí o meu zap 997280674, tá bom? Meu WhatsApp. Ou vocês me encontram aqui nas redes sociais, nesse meu canal, tá? Podem perguntar pelo canal, que assim que possível eu respondo. Ou vocês me encontram no Centro Espírita Egli Comito, tá bom? E lá nós conversaremos a respeito. É isso daí, minha gente. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Um abraço fraternal.